As chances de estarmos em uma simulação são de bilhões para um, e sempre há falhas nessas simulações. Todas as grandes religiões podem ser vistas por uma ótica de simulação, como um déjà vu. Talvez não devêssemos descartá-las. Isso não aumenta dramaticamente as chances de estarmos em uma simulação? Então isso eleva as chances para uns 99. Conversei com pessoas desses programas ultra secretos, há algo estranho, estão escondendo algo. A teoria da simulação está sempre presente. No começo, na minha cabeça, parecia meio maluquice, talvez, mas acontece que não é uma teoria maluca. Você pode? Por que não voltamos um pouco? Você pode definir o que é a hipótese da simulação para uma pessoa leiga? Acho que muitos nunca pensaram nisso. Sim, claro. Então, a hipótese da simulação é basicamente a ideia de que o que pensamos como o mundo físico, sabe? Como esta mesa, esta cadeira, que toda a realidade física, na verdade, faz parte de um mundo virtual, um mundo gerado por computador. E provavelmente a expressão mais popular disso na mídia foi o filme Matrix. Porque, sabe, né, eu achava que estava em um mundo físico real, mas na verdade ele estava em um mundo virtual. Agora, existem várias vertentes diferentes da teoria da simulação quando você começa a se aprofundar nisso. Então, por exemplo, no caso de Neo, Morfeu e a Matrix, eles existiam como jogadores fora da Matrix, e então tinham um avatar ou personagem dentro da Matrix. Chamo isso de versão jogo de interpretação de papéis ou versão de jogo de interpretação de papéis da hipótese da simulação. E então, a outra versão, que eu chamo de versão personagens não jogáveis, onde personagens não jogáveis significa personagens não jogáveis. Qualquer pessoa que já jogou videogames conhece essa terminologia. E nesse cenário, todo mundo no jogo é inteligência artificial, então são apenas códigos controlados por programas de computador. Essas duas opções não são totalmente exclusivas, pois você pode ter personagens jogáveis ou avatares, e também NPCs em um ambiente virtual. Então eu penso nisso mais como um eixo, e eu uso a metáfora dos videogames, dizendo que o mundo é um tipo de videogame online massivo para múltiplos jogadores, porque esse é basicamente o meu histórico. Eu trabalhava desenvolvendo videogames no Vale do Silício antes de vir escrever este livro. Quando acadêmicos e cientistas citam a teoria da simulação, geralmente se referem à versão dos NPCs. Todos nós rodamos em um computador e você não existe como jogador, apenas como um ser simulado. Entendi, certo? Ok, então. Para esclarecer, a primeira versão, Neo e Matrix, sugere que há uma versão real nossa em outro lugar. Não somos necessariamente a pessoa que sou agora. Eu ficaria muito irritado se esse fosse meu avatar. Poderia ser qualquer coisa e me deram isso. Isso é uma besteira, mas então deve ser o outro. Caso contrário, eles seriam cruéis demais. A outra versão é que todos nós estamos basicamente rodando em silício ou algo assim, quântico, sei lá. Sim, nessa versão é que estaríamos rodando em algum sistema computacional muito mais avançado, que poderia ser algum tipo de sistema de computação quântica. Há vários físicos que agora estão olhando para o mundo como informação, então existe todo um ramo da física chamado física digital. E em vez de olhar para coisas como conservação de energia e conservação de momento, você está olhando para a conservação da informação. A informação é criada ou destruída. E alguns até disseram que o próprio mundo é basicamente um computador quântico, se você pensar bem. E então isso estaria, você sabe, seja qual for o substrato computacional usado para rodar, a simulação teria que ser muito mais avançada do que o que pensamos como computadores hoje em dia. Certo, voltando ao seu ponto, ao jogar videogame, seu avatar não precisa ser igual a você. Certo? Na verdade, quando jogamos um videogame, muitas vezes você sabe, né? Escolhemos uma raça, como um elfo, né? Um anão ou um humano, e então escolhemos uma profissão, como mago, ladrão, etc. Na Matrix, queriam usar os mesmos atores, incluindo Keanu Reeves, dentro e fora da simulação. Então, os avatares deles eram o que eu chamo de identomórficos. Eles se pareciam exatamente com o jogador. Mas, na realidade, mesmo que isso fosse um videogame multiplayer ou uma simulação de personagens não jogáveis, é difícil dizer como seria o mundo fora da simulação e como nós poderíamos ser fora da simulação, eu acho. Vamos chegar lá. Quem está comandando isso me parece mais provável e digo, não sou especialista, só li seu livro há 3 dias. Então, vamos lá. Mas parece que não seríamos apenas os ancestrais ou a raça primitiva de quem quer que esteja nos simulando, certo?
Tipo, será que somos apenas como um macaco na jaula da versão de uma sociedade, civilização ou raça avançada? Seja lá o que está rodando isso, eles acham incrível como esses primeiros humanos, que não vivem no ano 10 milhões, são ridículos. Só assistem pornografia online, jogam coisas na tela, andam, compram comida e engordam. É tão idiota? Né? E compartilham vídeos de gatos, né? Eles postam vídeos de gatos na internet deles. É inacreditável a estupidez dessas pessoas. Eles apenas nos assistem ao vivo ou veem a versão do show do Truman. E eles ficam tipo, olha pra isso, por que que a gente ainda se dá o trabalho de rodar essa simulação idiota? Olha pra esses macacos consanguíneos, basicamente, e eu não quero ofender os macacos, mas imagino que olhando pros primeiros humanos a gente também pensaria, então você só coçou a bunda e comeu com a mesma mão. Nojento, você é revoltante. É mais ou menos assim que provavelmente parecemos pra eles. É possível. Sobre o termo que você citou, uma simulação de ancestrais é relevante no mundo das simulações e foi definida pelo filósofo de Oxford, Nick Bostrom. E o que ele basicamente disse foi que se uma civilização se tornasse muito mais avançada do que somos hoje. Ele escreveu esse artigo em 2003, anos após Matrix e antes das IAs atuais, como Chat, GPT e LLMs. Mas ele basicamente disse que se uma civilização chegar ao ponto de ser pós-humana, ou o que eu chamei de ponto de simulação, onde eles podem criar uma realidade virtual totalmente imersiva com personagens de inteligência artificial que são indistinguíveis de personagens físicos. Se chegassem a esse ponto, criariam as chamadas simulações de ancestrais ou de antepassados. Como você falou, seria como criarmos uma simulação do Homem das Cavernas, Roma Antiga ou Grécia Antiga, por exemplo. É tipo Westworld, mais ou menos, né? Sim, lembra um pouco Westworld, né? Se você parar pra pensar, Westworld é uma simulação do nosso passado, lá dos anos 1800. Nesse caso, há robôs físicos que podemos abordar na teoria da simulação. É mais como um mundo virtual, onde você pode colocar um capacete de realidade virtual se quiser entrar lá. Sim, os personagens de inteligência artificial ali são bem semelhantes aos de Westworld. Então, o ponto de simulação é basicamente quando eu coloco meu capacete de realidade virtual e nem lembro que ele está ligado porque você parece tão real pra mim nesse ponto de simulação. Como se eu tirasse meu capacete e você estivesse sentado na minha frente, tipo, é basicamente, como você disse, indistinguível. Posso lembrar que estou com meu capacete ou notar alguma pista, mas não sei o que seria. A origem. O peão girando indica que ainda estão sonhando. Certo, isso, eles chamam de totem, né? E ele tem um peãozinho nesse caso. Então você pode ter algo nesse sentido. Ou talvez exista uma maneira de fazer uma barra de status aparecer no topo da tela, sabe? Ou algo assim. Mas todo o resto é só você lá dentro. Então você está dizendo que se a tecnologia evoluir até esse ponto, então esse é o ponto da simulação. Ok, estou me enrolando, o que deve acontecer bastante neste episódio, pois é muita coisa para entender. Mas parece que, se uma civilização tem a tecnologia para chegar ao ponto de criar uma simulação que seja indistinguível da própria realidade, a probabilidade de que nós estejamos em uma simulação não se aproxima de 100%. Sim. Exato, é isso, né? Comecei a pensar nisso enquanto desenvolvia videogames no Vale do Silício. E depois que vendi minha última empresa de videogames, acabei em uma empresa de videogames que ficava no condado de Marin. Eles tinham um escritório em Sausalito, com vista para a Baía de São Francisco. Paisagem maravilhosa. Sim, acho que é uma das cidades mais bonitas em um dia agradável. Então ele disse, aqui experimente isso. Coloquei um capacete de realidade virtual e começamos a jogar ping-pong virtual. O jogo não era realista e os gráficos eram ruins. Em 2016, o headset de realidade virtual tinha fios saindo do teto. Não era sem fio. Não dava para confundir que eu estava em uma realidade virtual. O motor de física era tão bom que parecia mesmo que eu batia na bola com uma raquete e precisava movê-la corretamente. E tanto que me fez esquecer, mesmo que por um instante, que eu estava na realidade virtual e não jogando uma partida real de tênis de mesa. E eu tentei colocar a raquete na mesa e tentei me apoiar na mesa. Nossa, exatamente como eu faria no final de uma partida. Claro, o controle caiu no chão. Eu quase caí. Então comecei a pensar, bem, quanto tempo levaria para chegarmos ao ponto de criar esse tipo de simulação? Por isso defini esses 10 estágios até a simulação, o que me levou a iniciar essa jornada agora. O argumento da simulação de Bostrom era que, se alguém algum dia chegasse a esse ponto, ele se preocupava mais em criar personagens de inteligência artificial nessas simulações, por isso fariam várias, não só uma. Assim,
Haveria 1 bilhão de mundos simulados e apenas um mundo físico. E ele diz que essas simulações provavelmente poderiam ser simulações de ancestrais, então eles criariam simulações de seus ancestrais para ver como a civilização poderia ter evoluído. Talvez até para ver como que ela poderia ter evoluído de forma diferente do que realmente aconteceu. O argumento dele era que, se isso for possível, haveria 999 milhões de mundos simulados e apenas um físico. Ele disse que, segundo Elon Musk, as chances de estarmos em uma simulação são de bilhões para 1. Encontre um vídeo dele online. Então nós estamos, certo? Se há 1 bilhão de mundos e 999 milhões são virtuais ou simulados, qual a chance deste ser o real? Certo, exatamente. Praticamente zero. É quase zero. Agora digo que é pelo menos 50, pois a diferença não é perceptível, certo? Ainda há chance de você estar no mundo físico sem notar a diferença. Agora está em algo como 50... Ou seja, se esses mundos podem ser criados agora, então é possível, certo? Nenhuma civilização os cria. Por quê? Talvez não seja possível, tudo bem, apesar do rápido avanço da inteligência artificial atualmente. Se você viu esses vídeos recentes, foi nesta ou na semana passada. Há uma empresa chamada World Labs. Você pode tirar uma foto. Ele criaria um vídeo navegável do espaço, onde, como em um videogame, você pode passear por lá. Na foto. Na foto, uau! Então está extrapolando online, usando inteligência artificial para criar o mundo. E isso existe em 2025, então quais são as chances se você adicionar um zero ao final do ano, certo? Dá mais um ano. 20.250. Então, quero dizer, quais são as chances de que eles não consigam fazer algo um pouco melhor do que isso? Quer dizer, talvez não seja pouca coisa, mas outra coisa é o seguinte, eu já fiz muitos programas sobre o cérebro. Já fiz vários programas sobre o cérebro com David Eagleman, mas isso não me faz um cientista do cérebro, não é? Mas uma das coisas que eles deixam bem claro é que o seu cérebro está apenas tentando entender as informações que estão sendo colocadas dentro dele. Seus olhos não veem nada. É o cérebro que cria a imagem com os fótons que entram. Se você tirasse o cérebro e pegasse apenas a informação do nervo óptico, por exemplo, seria só um monte de pontos brancos em um fundo preto, certo? Não teria mais nada acontecendo. É só informação, certo? É só informação. Então, seu cérebro pode realmente criar uma imagem a partir de qualquer coisa. Por isso, pessoas cegas podem receber sinais elétricos pela língua e o cérebro cria uma imagem básica disso. Se você fosse cego de nascença e usasse um dispositivo avançado, provavelmente conseguiria navegar pelo mundo. Praticamente tão bem quanto qualquer outra pessoa que nasceu enxergando. Veja, o mundo é feito para o equipamento que todos nós 8 bilhões temos, então você teria certa desvantagem, mas não é impossível. Então, a ideia de que seu cérebro precisa ter... Nós não precisamos de gráficos tão bons quanto a realidade. Seu cérebro simplesmente se adaptaria a isso. E, eventualmente, você esqueceria como é a realidade. E se você nascesse nisso, nunca tendo visto o mundo físico, você nunca teria ideia de que estava em um mundo simulado. Certo, exatamente. E existe um antigo experimento filosófico chamado cérebro em uma cuba. E a ideia básica é que você coloca o cérebro na cuba e todos os sinais chegam até ele, que são os mesmos sinais que recebemos dos nossos olhos, como você estava dizendo, dos nossos ouvidos, dos nossos sentidos. E o cérebro nunca saberia a diferença. Ainda não sabemos como fazer isso, mas essa é uma versão mais antiga da teoria da simulação. Agora existe uma nova versão da teoria da simulação que surgiu nos últimos meses, chamada teoria do prompt. Isso mostra como a inteligência artificial está avançando rápido. Mencionei o World Labs e o Google, que tem o Genie 3 para digitar prompts. Ele criará um mundo onde você pode se movimentar. E se você mudar o mundo, como pichar uma parede, isso ainda estará lá quando voltar. Então, ele realmente cria esse mundo virtual baseado em prompts, mas tem alguns vídeos online, se alguém procurar por teoria dos prompts, onde basicamente eles criaram esses personagens usando o Google. VO3 foi um dos primeiros motores de vídeo a fazer um bom trabalho tanto com vídeo quanto com som, além de atores virtuais realistas. Na verdade, que eu mostrei um trecho disso em uma conferência e falei para as pessoas que esses eram personagens gerados por inteligência artificial. E depois vieram até mim e perguntaram, aquilo era mesmo gerado por inteligência artificial? Porque está chegando ao ponto em que você não consegue mais perceber a diferença, né? Mas a ideia básica da teoria do prompt de prompt é que você cria esses vídeos e diz para esses personagens no filme e nos vídeos basicamente falarem se eles são baseados em prompts. Eles dizem, não sou um prompt, isso é real. Veja como o mundo é bonito, não pode ser só uns e zeros. Ou uma mulher dizendo, se um cara falar de teoria do prompt, esquece, esse encontro não vai dar em nada. Pois é. É bem engraçado ver como esses personagens reagem e como eles parecem realistas. Então acho que vamos chegar lá.
E eu acho que, sabe, a maioria das pessoas no mundo da tipologia concordaria que podemos chegar ao ponto de simular um mundo inteiro. Eu definitivamente estou curioso para saber o quão longe estamos disso, mas vou chegar a esse ponto em 1 minuto, eu acho. Acho que as pessoas se prendem pensando, eu jogo Grand Theft Auto e tem um limite, sabe? Se for muito a oeste, chega a um rio. Muito a leste, encontra uma cadeia de montanhas ou algo assim. Sim, eles limitam o mapa porque ele foi projetado assim pelos designers do jogo. Eu não jogo muitos videogames, mas acho que não existem videogames assim. Coisas como Minecraft não são praticamente infinitas, pois são geradas pelos usuários ou conforme você se move naquela direção. Certo? Então, existe algo chamado geração procedural. E o que isso faz é criar a paisagem para você. Se você lembrar dos videogames antigos que jogava na infância, como Pac-Man, a tela era limitada. Então vá para a direita e saia à esquerda. Isso, se você tiver sorte. Se você tiver sorte, né? Se os fantasmas não te pegarem, né? Mas aí você pensa nos jogos de plataforma, como os do Mario. Eles só seguem para a direita, né? E, eventualmente, o que aconteceu foi que os desenvolvedores de videogame aprenderam a usar geração procedural para criar mundos que podem parecer realistas. Teve um jogo chamado Céu de Ninguém, lançado em 2016. Então, de novo, quase 10 anos atrás já, uau, e ele tinha 18 quintilhões de mundos, certo? Isso supera o que qualquer equipe de design de jogos humana conseguiria. Eu nem sei como, meu cérebro não sabe lidar com esse tipo de número. Esse número é tão grande que é praticamente infinito, né? E por que 18 quintilhões? 2 elevado à potência de 64. Então é como um limite de memória agora. Sim, só em quantos mundos eles querem acompanhar. Mas agora, quero dizer, você pode dizer, ok, vamos manter 128 bits, o que de repente te dá 2. Não o dobro do número, mas 2 elevado a 128, e esses números eventualmente chegam ao ponto em que há mais mundos do que partículas físicas no nosso universo, à medida que esses números crescem exponencialmente. E assim, efetivamente você pode criar o que parece ser um mundo infinito, mas não é porque o mundo inteiro não está renderizado agora. Esse é um dos pontos principais que tento abordar no livro. E então, na hipótese da simulação, o subtítulo é um Massachusetts Institute of Technology, cientista da computação, explica por que inteligência artificial, física quântica e místicos orientais acreditam que vivemos em um videogame. A parte da física quântica é todo o efeito do observador, que a maioria das pessoas já ouviu falar. Conte pra gente mesmo assim, porque acho que tem muita gente lavando louça agora. E eles estão não vou acessar essa parte do meu cérebro pra lembrar o que é isso. Estou procurando o sabão. A forma mais fácil de entender isso vem do experimento da dupla fenda. Se a luz é uma partícula, passaria por uma fenda ou pela outra, não pelas duas. Se for partícula, basta passar por uma. Outra forma de pensar é pelo gato de Schrödinger, o experimento mental. O gato morto e vivo ao mesmo tempo, dependendo de abrir ou não a caixa, certo? Há uma caixa com veneno. Após 1 hora, há 50% de chance do gato estar vivo ou morto, pois o veneno pode ter sido liberado ou não. O senso comum diz que o gato está vivo ou morto, só não sabemos pois ainda não olhamos na caixa. O estranho sobre a mecânica quântica é que ela nos diz que o gato está em um estado de superposição, ou seja, ele está nos 2 estados ao mesmo tempo. Ele está tanto vivo quanto morto. Até que alguém o observe ou alguém o meça, e isso não faz sentido algum. Quero dizer, ok, isso, sabe, minha garrafinha de água aqui. O cérebro não pode usar essa teoria em especial. Certo? Ainda assim, é um princípio fundamental da mecânica quântica. E é por isso que Niels Bohr, que é um dos fundadores da mecânica quântica, disse: se você não está chocado com a teoria quântica, então você não a entendeu. Porque o que está sendo dito é realmente estranho. E está dizendo que a própria observação é, na verdade, quando o resultado é decidido. Certo? Em um videogame isso faz sentido, né? É como andar no Grand Theft Auto. O computador está fazendo bem apenas uma das poucas coisas que faz. Me corrija se eu estiver errado, é renderizar, desenhar itens e elementos que meu personagem pode usar, interagir ou ver na tela. As coisas do outro lado do mapa simplesmente não existem. Os outros 18 quintilhões de mundos não precisam ser renderizados no seu computador. Alguns usam o que chamo de método de força bruta para estimar e dizem: há partículas demais. Mesmo nosso melhor supercomputador não consegue acompanhar todas as partículas, mas ele só precisa renderizar algumas partes, não tudo, que estão sendo observadas por uma pessoa e depois quando são observadas pela próxima pessoa. Chamamos de cache quando armazenamos algo no servidor, tornando-o disponível para várias pessoas.
Então, enquanto as pessoas estiverem lá, isso é renderizado, mas apenas as partes que são necessárias. Só o que seu avatar observa precisa ser renderizado. Acho interessante comparar a estranheza da mecânica quântica com a forma como criamos videogames. Se você tentasse criar Fortnite, World of Warcraft ou No Man's Sky nos anos 80, quando eu era criança, você não conseguiria. São muitas partículas, então eles optaram por modelagem e renderização 3D. Tem coisas como o que é ofuscado? Não se preocupe. Mesmo estando atrás da cortina, não precisamos renderizar. Então, ciência da computação, muitas vezes, é sobre otimização. E existe algo chamado avaliação preguiçosa na programação. E avaliação preguiçosa significa que você não avalia, você não executa o código de fato, a menos que precise. Se você afirma que x é 2 elevado à milionésima potência, mas não usa x, esse cálculo pode demorar muito. Não é difícil para um computador, mas imagine um cálculo mais complexo. Mas se nunca for usada, ela vai simplesmente esperar até que alguém precise de X, e aí sim ela vai calcular. Entendi. Então, teoricamente, não há uma máquina de café atrás dessa cortina, mas quando eu abro e ela está lá, ela foi criada. No momento em que meu olho... Sim, pode ser agora, nesse caso, porque você tem morado aqui, provavelmente está em cache, então já está lá. É certo. Essa é a próxima coisa que você pode ver. Enquanto que você não vai para Mogadíscio, sabe? Imediatamente você teria que pegar um avião, teria que ir até lá. Preciso de mais tempo para processar isso, seja no cérebro ou onde for. Isso faz muito sentido do ponto de vista de um videogame, mas também revela muito sobre o espaço, né? Recebi Michio Kaku neste programa há muito tempo. Perguntei se estávamos em uma simulação e ele disse que não, pois o clima é difícil de simular, mas não achei a resposta convincente. Sem desmerecer, ele é claramente mais inteligente, mas não achei isso tão convincente. Nossos computadores atuais teriam problemas com o clima, mas essa civilização pode estar 1 milhão de anos à frente de nós. Eles provavelmente conseguem controlar o clima no iPhone deles, né? Ou seja lá no que for. É como perguntar, dá para rodar o ChatGPT em um processador 286 ou Pentium? Você precisa das GPUs NVIDIA. Além do treinamento do Large Language Model e dos algoritmos, isso não poderia ter sido feito? Que poderia ter sido feito. Outra coisa é que você realmente não precisa se preocupar com isso se estivermos falando sobre renderização e cache do clima. Você não precisa rodar o clima para a Terra inteira, a menos que algo esteja percebendo esse clima, certo? Então isso realmente não precisa ser feito. Tempestades a 3.000 milhas na Antártida não precisam ser renderizadas. Só precisamos saber que estão lá. Se ninguém observar, não importa. E é aí que fica ainda mais estranho. Falei que não precisa renderizar até ser observado. Faz sentido quando dizemos, ok, você vai para a Antártida e precisa renderizar. É só espaço, mesmo que até agora não tenha nada lá. Bem, nós não. Bem, nós não sabemos, mas se você olhar parece quase infinito, né? Sim. E ainda assim, como sabemos que isso não está sendo gerado proceduralmente além de certo ponto? Acho que não sabemos. À medida que melhoramos nossa análise, ainda é possível que existam outras civilizações em uma simulação. Em muitos jogos de estratégia multiplayer, há pessoas em planetas diferentes e o objetivo pode ser esperar para ver quando vão interagir. Mas tem algo ainda mais estranho, e isso é em relação ao tempo. Ok, já estamos acostumados a pensar no futuro. Consigo imaginar vários caminhos possíveis, certo? Me mudei para São Francisco e depois para Nova York, 2 caminhos diferentes na jornada. Mas no passado, estou acostumado a pensar que só tenho um passado, que é que me mudei para a Bay Area. Fui desenvolvedor de videogames, entre outros. Na mecânica quântica, há o experimento da dupla fenda com escolha retardada. Isso é ainda mais estranho. Porque o que isso está dizendo é que não só você está decidindo se o gato está vivo ou morto, mas quando você o observa, você também está decidindo a história do gato. Tipo, ele veio do quintal dos fundos ou da frente antes de vir da frente. Sabe, ele estava do outro lado da rua ou estava no quintal dos fundos? Então, basicamente, você está escolhendo entre um desses caminhos históricos. Agora isso está ainda mais confuso. Falo sobre isso no meu livro O Multiverso Simulado. Você já viu Donnie Darko, sabe? Aquele filme de muito tempo atrás? É. Então, faz tipo uns 25 anos, então me dá um desconto aqui. Mas acho que é o Jake Gyllenhaal, né? Ele vê um sujeito estranho, fantasiado de coelho, e um líquido, talvez mercúrio, passando ali. E eventualmente você meio que percebe, acho que aquilo é o tempo, e ele vai pra frente e pra trás. Beleza. Certo? E é como se tudo fosse ele brincando com esse tipo de ideia quântica. Certo? Então parece que é isso que você está dizendo, certo? Então, nesse momento, o gato é definido, a história é definida.
Antes disso não existia, certo? É isso que você está dizendo? Certo, basicamente. Uma boa forma de pensar nisso é o chamado experimento da escolha retardada cósmica. Isso acontece, por exemplo, com a luz de um quasar a 1 bilhão de anos-luz de distância. Essa luz vai demorar 1 bilhão de anos para chegar aqui, pois essa é a distância. Mas suponha que no meio do caminho haja um buraco negro ou uma galáxia, algo que seja um objeto gravitacionalmente grande. A luz deve passar pela esquerda ou direita do objeto para chegar aqui. Temos telescópios na Terra que medem se ela passou à esquerda ou à direita. Ok, este é um experimento mental proposto pelo meu físico favorito do século XX, John Wheeler. E então ele disse, bem, quando a decisão teria que ser tomada sobre se a luz vai para a esquerda ou para a direita? E suponha que esteja na metade do caminho entre nós e o quasar, então suponha que isso esteja a meio bilhão de anos-luz de distância. Então a decisão teria que ter sido tomada a meio bilhão de anos, ou seja, 500 milhões de anos atrás. Estamos falando do passado distante, da era dos dinossauros, não é certo? Talvez antes dos dinossauros. Mas o que esse experimento nos mostra é que só quando a luz é medida aqui na Terra e nós medimos o que chamamos de polarização dela, ou seja, se ela foi para a esquerda ou para a direita, essa decisão é tomada agora. Ela é tomada agora. Medindo agora, isso é bizarro. Sim, pois isso indica que há mais de um passado possível. Não tinha certeza se entendi direito, então voltei. Encontrei uma citação obscura de Schrödinger, um dos fundadores da mecânica quântica e da equação de onda. Ele afirmou, em um discurso obscuro, quando colapsamos a onda de probabilidade, essa é uma interpretação do que ocorre para o observador. O efeito é que entre várias probabilidades apenas uma se realiza, a que você observa. O gato está vivo. Mas, Schrödinger disse, nós também estamos escolhendo entre uma de várias histórias simultâneas. Isso é realmente estranho, mas por que entro nesses detalhes ao falar da teoria da simulação? Se você já jogou Farmville, popular há 10 ou 15 anos, sabe que quando entrei nos videogames pelo Facebook, não era meu estilo. Mas é. Sim, mas era muito popular, assim como Minecraft hoje. Lá também existem plantações que crescem no jogo. Enquanto você não está lá. Enquanto você não está lá agora, a pergunta é, elas realmente estão crescendo quando você não está lá? Ao fazer login, o computador calcula o que ocorreu enquanto você estava rodando. Você ficou fora por 2 dias. Então são 48 horas. Eles amadureceram, mas surgiram alguns gafanhotos, já que havia essa possibilidade, e destruíram metade da plantação. Agora, isso é o passado, certo? Mas isso é calculado quando você renderiza o jogo. Então, é possível que estejamos escolhendo entre múltiplas histórias simultâneas agora? Isso não significa que estamos escolhendo o tempo todo, mas pode de fato ser assim. Essa é uma maneira mais eficiente de simular as coisas. Então, na ciência da computação, estamos sempre buscando formas de otimizar e fazer as coisas de maneira mais eficiente, como hoje. Sam Altman acabou de anunciar que a OpenAI vai receber 100 bilhões de uma cidade. Por quê? Porque não têm poder computacional suficiente e querem usar novamente o método bruto, apenas adicionando mais hardware. Mas em ciência da computação, o jeito certo de fazer isso é buscar algoritmos melhores para que usem menos poder computacional. Eles provavelmente estão fazendo isso também, né? Eles provavelmente estão fazendo isso também. Leva tempo. É algo de curto prazo. É a única coisa que eles podem fazer. Vamos jogar dinheiro nisso, por enquanto, e depois nos preocupar com a eficiência. Certo. Mas aí você tem outros caras tentando descobrir isso. Lembre-se, os modelos deles usam pesquisas de 5 ou 10 anos atrás, muitas vindas dos laboratórios do Google. Antes, eles ainda não tinham implementado isso totalmente. Uau, isso é louco pensar que, em teoria, essa é uma tecnologia antiga, né? Que estamos usando, pois é impressionante o que pode fazer. Sim, é um autocompletar avançado, mas me poupa muito tempo, então não reclamo. Sim, é um autocompletar muito sofisticado. Então, daqui a 100 bilhões... Quero dizer que eu estou empolgado, quero ver isso, mal posso esperar. Em que momento os videogames vão nos enganar a ponto de acharmos que são reais? Bem, na verdade... Quando os personagens do jogo começam a acreditar que são reais? Acho que essa pergunta é melhor, né? Talvez não importe tanto se eu realmente acho que estou em Grand Theft Auto 6. É mais importante que os personagens de Grand Theft Auto 6 sintam que estão no jogo, mas eles não percebem isso, certo?
Essa é uma pergunta decente ou sou eu? Sim, não, essa é uma ótima pergunta. Então, sabe, no passado a gente tinha o que chamavam de NPCs burros, né? Eles eram apenas NPCs básicos com os quais você podia interagir, se você já jogou. Tipo um videogame antigo de... Fui investidor da Telltale Games anos atrás, quando faziam jogos como Game of Thrones e The Walking Dead. E quando você queria falar com o personagem basicamente, sabe, te dizia o que tinha pra dizer. Apareciam opções e você precisava escolher uma, formando basicamente uma árvore de diálogo. Então esses eram NPCs simples e limitados, onde os criadores do jogo já tinham definido todos os caminhos. Como aqueles antigos livros de Escolha a Sua Aventura. Bom, eram livros quando eu era criança. Eram livros quando eu era criança, exatamente. Eu me lembro disso. Eu também. Skyrim tinha uma cena famosa em meme onde alguém explode e os personagens não jogáveis só reage com um hã? Deve ter sido o vento, né? Eles não têm algo tão avançado. Sim. Eles não são tão avançados, mas agora já temos NPCs inteligentes. Então, o que aconteceu com o teste de Turing, que foi esse teste que Alan Turing propôs lá em 1950, na verdade, e ele estava falando sobre inteligência artificial como um computador, né? Hoje em dia a gente pensa em inteligência artificial como software. Mas ele basicamente estava dizendo, né, olha, se você está passando mensagens para trás de duas cortinas, cortina A e cortina B, e uma delas tem um computador, de novo, ele está pensando em um computador físico, e a outra é um humano, e você pode simplesmente trocar mensagens entre eles agora. Naquela época, ele pensava em teletipos, mas hoje seria como mensagens de texto ou um chatbot. Se você não percebe diferença, esse computador passou no teste de Turing. Ele chamou isso de jogo da imitação em seu artigo, nome também usado em um filme sobre ele, que na verdade não era sobre o teste de Turing, e sim sobre o outro trabalho dele, o trabalho de decifrar códigos. A maioria hoje acredita que já superamos os testes de Turing, porque em muitos desses motores Large Language Model parecidos com o ChatGPT, é muito difícil saber se há um humano por trás ou não. Dito isso, quero dizer, se você, você meio que percebe quando algo é gerado por inteligência artificial, mais por causa do tamanho do que estão fazendo e dos padrões que aparecem. Só um robô como o ChatGPT teria tanta paciência comigo. Por isso sei que não é humano. Então você consegue perceber, sabe, mais ou menos ainda, mas já foram feitos experimentos agora. Houve um prêmio criado por um cara chamado Loebner, lá nos anos 90, chamado Prêmio Loebner, para ver qual chatbot estava mais próximo de passar no teste de Turing, e isso continuou por muitos anos. Na verdade, existia o chatbot Alice no fim dos anos 90 e início dos 2000. Supostamente tinha a personalidade de uma jovem mulher e estava ficando ótimo. Acho que foi o vencedor do prêmio Loebner, mas ninguém ganhou o grande prêmio, e ele continuou até 2019, quando se tornou obsoleto. E agora eles estão fazendo esses experimentos onde tem 1000 pessoas conversando com o ChatGPT. A maioria dos estudiosos acredita que estamos muito próximos. Já passamos no teste de Turing, mas no meu livro, A Hipótese da Simulação, falo sobre o teste de Turing do metaverso. Isso volta ao ponto que você mencionou sobre ninguém aguentar ficar comigo tanto tempo. A ideia é que, em um videogame, há você, seu personagem, personagens não jogáveis e um avatar controlado por outro humano. Você pode fazer o que quiser no videogame, como no Second Life. Você pode ter uma piscina ou ir para a nave Enterprise de Star Trek. Você pode fazer o que quiser, dançar, ter sexo virtual, entre outros. E então, se você não conseguir descobrir qual é o personagens não jogáveis e qual é controlado por um humano, isso passaria no que eu chamo de teste de Turing do metaverso ou virtual. Ainda não vivemos isso, mas já existem NPCs inteligentes atualmente. As pessoas estão conectando um Large Language Model como o ChatGPT a um avatar e unindo ambos. Não sei se você já viu o filme Ela. Sim, claro, sim. Sim, ótimo filme, né? Charlotte Johansson e Joaquin Phoenix. Sim, isso mesmo. E o cara que escreveu e dirigiu o filme é o Spike Jonze. Ele tinha visto o chatbot Alice lá nos anos 2000 e lançou esse filme em 2013, quando a OpenAI lançou uma das versões mais recentes do ChatGPT. Sabe, eles tentaram contratar Scarlett Johansson para usar a voz dela, mas usaram o filme Ela como uma forma de pensar sobre isso. Como você poderia ter uma namorada ou namorado virtual, e agora existem empresas que se especializam em, namoradas e namorados virtuais. Já vi isso e me assusta um pouco, mas não sou contra quem usa se isso as faz se sentir melhor. Acho triste que elas tenham que fazer isso. Mas não me surpreenderia se a maioria dos... Bem, depende do caso de uso, eu acho, certo? Se você é idoso e não tem companhia,
É menos patético que um cara de 20 e poucos anos desistir de namorar para falar com um computador, não sei. Bem, realmente parece triste de certa forma, mas eles já existem há um tempo. Há uma empresa chamada Réplica, por exemplo, que existe desde 2015 ou 2016. Agora, muitos usam o ChatGPT, suas variações e o Character.ai. Havia um monte dessas empresas que estavam se especializando, sabe, nisso. Mas voltando à sua pergunta, que era a inteligência artificial, o personagens não jogáveis não saberia que é um personagens não jogáveis. Então estamos mais perto, se lembra, teve um quarto filme da Matrix lançado em 2021. Acho que não assisti. Eu parei de acompanhar em algum momento. Segundo a maioria dos fãs de Matrix, não foi tão bom. Foi meio profundo se você pensar bem, mas acho que não teve o mesmo tom dos filmes anteriores. Mas quando isso foi lançado, a Unreal Engine, que é uma das principais engines de jogos usadas para criar cenários muito realistas, hoje eles lançaram uma demo chamada Matrix Awakens, e basicamente era tipo um mini-jogo, por assim dizer. E era uma cidade, e eles tinham o Neo, que parecia o Keanu Reeves, e tinham a voz dele lá, e tinham a Trinity com a Carrie-Anne Moss, etc., e a cidade por onde você se movia parecia real. Era meio que uma mistura de São Francisco, onde eles filmaram parte do filme, e Berlim, mas era tudo virtual, e as paisagens eram tão boas que você não conseguia perceber a diferença. Agora, aquela cidade estava cheia de NPCs. Inicialmente eram NPCs burros, mas aí o que um cara fez? Tem um vídeo disso na internet. Ele conectou um motor Large Language Model transformou os NPCs em inteligentes. Ele fez seu personagem andar na cidade virtual e dizer, ei, você está em um videogame? É um personagens não jogáveis? E eles reagiram da forma que as pessoas poderiam reagir. Alguns deles disseram, não tenho tempo para isso, tenho um trabalho para ir. Outros ficaram curiosos e pediram para contar mais. Foi interessante. E isso foi no final de 21 ou começo de 22, provavelmente. Então, bem na época em que o ChatGPT foi lançado. Então, hoje existem NPCs inteligentes. E eu acho que eles vão chegar ao ponto em que talvez não saibam. Agora, esse não é o caso. Se você andar por Nova York, é provável que alguém diga que você está em uma simulação ou videogame. E agora a pergunta é... Eles são loucos! Eles são loucos? Ou isso é loucura? É minha hora de tomar a pílula vermelha? Não sei, depende. Eu não vou terminar essa frase, beleza? Então, anomalias são algo que eu lembro um pouco de Matrix de qualquer forma, e eu adoraria falar sobre anomalias no mundo real. Déjà vu, outros tipos de falhas, o que você acha que pode ser? Ou até mesmo OVNIs, né? Pode ser um que está em alta ultimamente. O que você acha que está acontecendo? Se tivéssemos que encaixar isso na teoria da simulação, como seria? Como isso se encaixa, afinal? Faz sentido, porque em qualquer simulação você acaba tendo falhas, mas também acaba tendo um substrato de informação que normalmente você não consegue ver. Mas é isso que está por trás do que acontece, então isso pode estar causando as falhas. Como quando você tem um déjà vu ou sente que já viveu aquilo antes. Na verdade, citei Philip K. Dick, escritor de ficção científica que inspirou Blade Runner, Minority Report e O Homem do Castelo Alto. Entrevistando a esposa dele para a primeira edição deste livro há alguns anos, descobri que, em 1977, ele discursou em Metz, França, dizendo: vivemos numa realidade programada por computador. E a única pista que temos disso é quando alguma variável é alterada, alguma mudança ocorre em nossa realidade. Isso virou uma citação famosa. Os Wachowskis, criadores de Matrix, se inspiraram em Philip K. Dick. Mas ele continuou, e essa é a frase famosa. Mas se você ler o resto do discurso dele, o que ele disse em seguida foi: nós teríamos a sensação de reviver os mesmos eventos, de dizer as mesmas palavras, teríamos uma sensação de déjà vu. Essa impressão é uma pista de que alguma variável foi alterada no passado, e por isso é uma forma de se encaixar com o déjà vu. É bem possível que já tenhamos feito isso antes. Ao rodar uma simulação, você pode executá-la várias vezes para ver o melhor e o pior resultado. Talvez você mesmo estivesse rodando isso. Em sonhos, por exemplo, algumas pessoas já tiveram sonhos premonitórios, por exemplo. É um fenômeno real e estranho, pois não se explica de um ponto de vista normal. Quero dizer, eu não sou muito de acreditar nessas coisas, mas vou dizer que isso já aconteceu comigo também, claro. Bom, déjà vu acontece com praticamente todo mundo, mas comigo já aconteceu com certeza. Quero dizer, eu me lembro muito claramente de ter sonhos e contar pra minha mãe sobre isso, e então eu ficava tipo, isso é exatamente o que aconteceu no meu sonho. 1 ou 2 semanas depois, ela dizia que eu era criança e não sabia do que falava. Mas eu me lembro muito claramente de dizer, não, eu te falei que isso ia acontecer, está acontecendo agora. Ela não acreditou em mim com razão, pois realmente parece loucura.
Parece loucura, eu mesmo só acreditei quando aconteceu comigo nos negócios, foi estranho. Tivemos uma startup em Boston e trabalhamos com a International Business Machines como um dos principais parceiros. Tínhamos um concorrente chamado Mark, dono da empresa Edge Research, e eles desapareceram há cerca de um ano e a gente não sabia o que tinha acontecido com eles e eu simplesmente não pensava nesse cara há um ano, nunca sonhei com ele. Certa manhã, sonhei com o meu concorrente Mark, da Edge Research, que me perguntou: "E aí, como vão as coisas?" E eu simplesmente acordei e pensei: isso é bizarro. Por que estou sonhando com esse cara agora? Logo hoje? Fazia um ano que não ouvia falar dele e nunca tinha sonhado com ele. Então, entrei no escritório e recebi uma ligação da International Business Machines. "Olá, estamos te ligando. Antes do anúncio de hoje, como você é nosso parceiro, estamos lançando esse novo produto. Infelizmente, ele vai competir e possivelmente eliminar seu produto. Mas você é um bom parceiro, então decidimos avisá-lo antes." Eu fiquei tipo, ótimo, obrigado. Mas depois pensei, espera aí, por que eu nunca tinha ouvido falar desse produto antes? A International Business Machines é uma empresa grande, tenho certeza de que eu teria ouvido falar disso. Ele disse, você se lembra daquele seu concorrente, o Marcos da Edge Research? Nós compramos a empresa dele há cerca de um ano e eles têm trabalhado em segredo em New Hampshire. Só agora isso veio à tona. E de todos os momentos tive aquele sonho. Foi tão estranho. Isso ocorreu antes da ligação, então essas coisas começaram a acontecer. Esse é outro tipo de falha na Matrix. Nem todos os sonhos são precognitivos, a maioria é só, como dizia um dos meus mentores, resultado de pizza apimentada. Eu não acho que vou sair voando com Bruce Lee pelo horizonte de Manhattan tão cedo, certo? Mas existe um elemento dos sonhos, existe o sonho lúcido, onde você reconhece que está realmente. Isso acontece comigo o tempo todo. Quando eu era criança, isso acontecia comigo constantemente. Era praticamente toda noite. Interessante. Praticamente até o ensino médio. E aí comecei a ficar, muito estressado. Quando a escola ficou séria e o estressante, isso parou de acontecer. Interessante. Agora, como você sabia que estava em um sonho? Então isso é interessante. Eu adoraria fazer um episódio completo sobre isso em algum momento. Mas eu sabia que estava em um sonho, porque, primeiro, eles quase sempre eram sonhos recorrentes. Seria estou nadando com meu vizinho Michael de novo, como nas últimas 20 noites. Eu pensava, tudo bem, é um sonho, ou fazia algo enquanto sonhava, e eu fazia. Talvez fosse um pesadelo e algo estivesse me perseguindo e eu pensava, espera aí, eu já tive esse sonho antes. Também achava que isso não fazia sentido. Se não conseguia correr, porque meus pés estariam presos. Deve ser um sonho. Se é um sonho, não preciso ficar preso ao chão. Na verdade, eu posso voar, então eu pularia por cima do monstro e aí eu estaria... Bom, eu não vou só pular por cima desse monstro idiota. Esquece isso. Quero explorar. Estou voando, então sobrevoaria bairros e cidades desconhecidas para mim. Na noite seguinte ou dias depois eu sonharia de novo e pensaria, meu Deus, não consigo correr, meus pés, já passei por isso. Isso é tão familiar, era algo recorrente. Sempre foi assim, já sonhei tantas vezes que quando me sinto assim, sei que é só um sonho. Exatamente, certo. Então você tinha pequenas pistas e voltando ao filme A Origem, sabe, né? Ele tinha aquele peãozinho que era dele pra descobrir se era um sonho. Você lembra do negócio do totem? Só então, é isso, eu não ia compartilhar isso, mas acho que vale a pena porque faz sentido que tenha... Quando eu estava começando a me tornar um pouco mais homem, eu ia... Se isso for um sonho, eu provavelmente poderia fazer com que essas mulheres que estão no sonho simplesmente ficassem rebeldes. Quero dizer, quando você era adolescente, certo? E então eu pensava, uau, elas estão todas de biquíni agora, com certeza estou sonhando, isso é incrível. Bem, o que mais posso fazer? Esse era o meu lance, o melhor holodeck de Jornada nas Estrelas pra você. Você pode. Seria uau, aquela garota da minha turma, espera, posso fazê-la usar um maiô. Nossa... Você tinha todo esse controle? Sim. Sim, e eu lembro que eu podia, escolher a cor do maiô, tudo, era como se eu pudesse controlar cada elemento desse sonho, era incrível. Interessante. Isso é o que chamam de sonho lúcido, como você fazia nos tempos modernos. É uma variação do que, os monges tibetanos chamavam de yoga dos sonhos, e na yoga dos sonhos. Eles treinavam os monges com meditação durante o dia, mas então eles, enquanto estão adormecendo, tentam manter, porque, você sabe, nós temos uma consciência desperta e temos uma consciência de sonho, e você meio que há uma parede no meio e é por isso que é difícil lembrar. Você consegue lembrar de um sonho quando acorda, mas com o tempo você não lembra mais. Mas eles treinam os monges para reconhecerem que estão em um sonho. E eu costumava ter muitos sonhos lúcidos também, e voar era uma das minhas pistas de que, isso pode ser um sonho se eu conseguir voar. E eu não consigo te dizer quantas vezes eu estava sentado com alguém em um restaurante ou algo assim. Eu pensava, isso não é um sonho, não vou tentar voar, seria estúpido. E então eu flutuei para fora da minha cadeira e no final das contas era realmente um sonho.
Mas então eles os treinavam, mas o motivo pelo qual faziam isso era porque assim os monges se lembrariam da vida desperta e se lembrariam disso. Este é um mundo falso. No budismo, esse é um dos princípios principais. Você sabe, não só da prática espiritual, mas da cosmologia, é que o mundo é Maya, ou uma ilusão, que é o termo que os místicos orientais usam para o meu espírito. Eles disseram, se você acorda no sonho, também pode acordar aqui e lembrar que parte de você está fora do sonho. É o que os hindus chamam de Atman, ou o que nós chamaríamos no ocidente de alma, ou o que eu chamaria de o jogador e o jogador. Pode ser um para um, uma correspondência direta, ou pode ser alguém que está comandando a simulação. Mas essa é outra falha se pensarmos no mundo como um sonho. Outro é a sincronicidade, termo que muitos já ouviram, embora alguns sejam céticos. Jung cunhou o termo sincronicidade, e ele disse, é basicamente quando um pensamento interno e algum evento externo coincidem. Então, de certa forma, o sonho sobre o qual falei era uma espécie de sincronicidade, mas também existe uma nova maneira de pensar sobre sincronicidade. Então, o que acontece é que quando isso ocorre, você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Os mais cientificamente inclinados entre nós dizem, bem, isso é só uma coincidência, nada demais. Sim, isso acontece muito. É como você falou sobre o sonho e o concorrente, certo? Sim. É só uma coincidência. Sempre me surpreendo, pois isso acontece com frequência. E olha, parte de lembrar disso é viés de seleção ou viés de sobrevivente, seja lá o que for viés de sobrevivente ou viés de confirmação. Na verdade, esse é o mais comum, né? Então, a quantidade de vezes que eu penso em alguém e essa pessoa não está pensando em mim, provavelmente é de 100 para 1, né? Acontece tanto de eu mandar mensagem e a pessoa responder, estou almoçando e falando de você com alguém. E, de novo, não é parente nem amigo próximo. Alguém que você nem mesmo... 4 anos atrás perguntei, você ainda gerencia essa empresa de garrafas? Eles respondem, quem? E eu, Jordan Harbinger. Eles dizem, meu amigo está falando do seu podcast agora durante uma refeição. E eu não falo com esse cara desde uma conferência em 2016. Isso acontece frequentemente. No ano passado, eu estive em Cambridge, Reino Unido, pesquisando inteligência artificial no centro de inteligência artificial deles. E eu estava encontrando uma amiga. E eu disse pra ela, sabe, tem um cara que está falando sobre religião e inteligência artificial. E o nome dele é esse. E eu nunca o conheci. E ela disse, espera um minuto. Ela não era da Universidade de Cambridge. Só estava em Londres me visitando para um café. Ela falou, espera, a irmã dele era minha melhor amiga, então foi meio estranho. Tipo, há 20 anos, nem foi recentemente, porque ela nem morava mais no Reino Unido. Então, esse tipo de coisa acontece muito. Mas, da perspectiva da hipótese da simulação, você pode pensar que existe um substrato de informação. Existe um termo chamado sincronicidade tecnológica, criado por Jacques Vallée, ele participou de pesquisas sobre OVNIs no projeto Livro Azul. E se você já assistiu Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ele foi a inspiração. Sim, ele foi a inspiração para o cientista francês. Então, Jacques era um cientista francês que veio para os Estados Unidos, conseguiu seu doutorado. Ele era da ciência da computação e entrou no mundo dos OVNIs na época em que ele definiu esse termo. Mas a ideia é que existe um substrato de informação que organiza as coisas. Então, o que parece uma coincidência é apenas a forma como organizamos a informação. Gosto de explicar isso com um exemplo de compras online, pois já trabalhei em publicidade online. Então, outro dia, eu estava procurando uma mochila online no meu laptop, na minha mesa, e era uma mochila específica e eu estava prestes a comprá-la. Eu disse, vou esperar um pouco antes de comprar. Depois, fora de casa, no celular, vejo no Facebook um anúncio daquela mochila. Provavelmente não é mágica. Provavelmente não é mágica, né? Mas se eu não soubesse nada sobre bancos de dados, Eu ia dizer, não me diga. Acha que isso não é problema? Não estou dizendo que eu sei exatamente o que é. Então, na verdade, a gente até chama isso de registrar sua intenção na indústria de publicidade. Quando você coloca o produto no carrinho de compras e abandona. Colocamos isso no banco de dados para acompanhar tudo nos bastidores. Há um gerador de anúncios que percebe sua intenção e exibe o anúncio para você. Mas o meu ponto é, se você não soubesse nada sobre a internet, você diria, ou é mágica. Tudo bem, acho que era hora de comprar isso de volta. Ou você pode chamar de coincidência. Esse é o ponto científico. Isso é besteira porque não vemos. São os cookies. Qual é? Você está inventando. Isso deve estar em algum banco de dados na nuvem. Só pode ser brincadeira. Esse é um bom ponto. Essa é uma analogia muito boa. Então, se existe um substrato de informação e nossos pensamentos, de alguma forma, pegam coisas do banco de dados e colocam coisas no banco de dados, é bem possível que a gente esteja recebendo, sabe? Que seja qual for a próxima missão nos videogames, estamos recebendo dicas sobre isso. Por isso pode surgir em um sonho.
Ou se estamos pensando em alguém, é bem possível que isso possa lembrá-los, e então eles fazem isso com a gente. Desde que não pensemos no mundo como um mundo material, físico, sabe? Então, isso é um tipo de coisa. Acho que isso virou quase uma religião na nossa sociedade. E as pessoas ficam tão ofendidas quando você diz aos materialistas que algo diferente pode estar acontecendo, que eles não conseguem ver. Assim como pessoas que, como você, dizem para elas: ah, você sabe, Jesus na verdade não ressuscitou. Elas vão reagir, sabe? Os cristãos podem ficar irritados com você. Isso virou quase uma religião que afirma: isso não cabe na minha visão de mundo, então não é possível. Quero dizer, eu sou definitivamente o cético quando se trata de todas essas coisas. Sim, e tudo bem ser cético, só estou dizendo isso. Ao mesmo tempo, existem coisas que acontecem que não conseguimos explicar. Isso com certeza é verdade. Pode haver explicação científica em vez de divina. Isso seria ótimo, na verdade. Na verdade, eu preferiria descobrir que estamos todos vivendo em uma simulação do que algumas das outras coisas serem reais. Eu preferiria que fosse isso. E quanto a isso... E novamente, correndo o risco de parecer que estou só tentando conseguir um clipe para maconheiros no YouTube. E os OVNIs, como isso se encaixa na teoria da simulação? Como a teoria da simulação torna OVNIs mais compreensíveis que outras explicações? Bem, é interessante e eu passei um tempo investigando o fenômeno dos OVNIs. Avi Loeb, de Harvard, iniciou o projeto Galileu, do qual sou conselheiro. Gary Nolan, de Stanford, fundou a Fundação SEOL. Escrevi um artigo técnico para ele sobre investimento de capital de risco em tecnologia fenômeno aéreo não identificado, que pode ser uma tecnologia capaz de se mover muito mais rápido, algo do futuro distante. Do jeito que a gente teria pensado sobre inteligência artificial há 50 anos, certo? É algo que quase parece como Arthur C. Clarke disse. Qualquer tecnologia avançada é indistinguível de mágica, mas quando você pensa em avistamentos de OVNIs e como eles podem se encaixar nisso, é aí que a coisa fica um pouco estranha. Então, a ficção científica meio que influenciou a forma como pensamos sobre OVNIs, como em contatos imediatos do terceiro grau. Era uma nave espacial vinda de outro planeta, presumivelmente alienígena, e esse é basicamente o enredo típico da ficção científica. Mas o que acontece é que, com os avistamentos de OVNIs, eles ficam cada vez mais estranhos e as coisas parecem surgir e desaparecer, mudam de forma. Então eu estava com Jacques uma vez e ele me contou sobre um caso em que uma pessoa viu o objeto voador não identificado e a pessoa ao lado dela não viu. Então, de novo, isso não faz sentido algum do nosso ponto de vista material padrão, porque ou está lá ou não está. Se uma pessoa vê e a outra não, é realmente estranho. Depois ouvi sobre outro caso parecido. Havia duas pessoas sentadas uma ao lado da outra no carro, e uma viu algo como um grande cilindro, e a outra viu algo como uma rosquinha. Foi estranho, diferente o suficiente, e eles estavam sentados um ao lado do outro no carro. Então era simplesmente estranho que eles pudessem ver coisas tão diferentes. Relatos indicam OVNIs surgindo e sumindo repentinamente. Quero dizer, já ouvi pessoas me dizerem que era um céu azul claro, não tinha nada lá, e de repente algo foi se materializando lentamente. E para mim isso soa muito como o carregamento ou renderização em videogames. O que acontece é que se estivéssemos fazendo isso no Zoom, ou sentados em uma sala de realidade virtual, como no Second Life, no Horizon Worlds da Meta ou em outro, ou realidade virtual chat. Podemos pensar que estamos juntos, mas não estamos. Eu estou te renderizando no meu computador e você está me renderizando no seu computador, certo? E por acaso estamos sentados um de frente para o outro. Embora, sabe, a gente possa fingir... Bem, ainda estou te processando na minha mente, certo? Você tem outro nível de computador. Então, basicamente, de certa forma, nós dois estamos renderizando essa cena. Eu estou renderizando a cena do estúdio e você também está no seu computador. Coloco isso entre aspas porque não precisa ser máquina, ainda está aí. Sim, mas isso explicaria como você pode ter um fenômeno que parece tanto físico quanto não físico, e que muda de forma e aparece de maneiras diferentes. Porque em um videogame você pode estar no nível 30 e eu posso estar no nível 2, e você pode ter o feitiço do dragão do mar e eu não. Podemos estar juntos, você diz, olha o dragão, e eu respondo, não vejo dragão nenhum sobre o que fala. O que é diferente? Então pode ser que esses objetos estejam sendo renderizados na nossa realidade agora. Por que eles estão sendo renderizados na nossa realidade? Isso fica muito mais complicado. Também houve um caso em que Jacques me contou sobre um grupo que disse isso. Um objeto voador não identificado desceu em um ângulo de 45 graus e pousou em uma clareira no norte da Califórnia, sul do Oregon. Se você já esteve lá, sabe que há muitas sequoias e grandes árvores.
E eles disseram que pousou aqui, então as pessoas foram investigar e estavam tentando encontrar evidências físicas. E Jack disse: bem, se desceu em um ângulo de 45 graus e pousou aqui na clareira, teria que ter passado por aquelas árvores. Cortaram as árvores. E eles confirmaram. Foi isso mesmo. Não queríamos contar pra ninguém para não parecer maluco. De novo, você vê algo estranho que parece uma projeção holográfica na realidade e depois se torna físico. Como em videogames, ao carregar algo, você pode atravessar paredes. Isso acontece quando não está totalmente carregado, mas muda ao carregar completamente. Você acha possível que OVNIs sejam não extraterrestres, mas sim extradimensionais e projetados em nossa realidade, considerando as leis da física? Isso não significa que alguns não possam ser fraudes ou até extraterrestres. Quero dizer, existe o paradoxo de Fermi nos círculos científicos, onde dizem Enrico Fermi que trabalhou no projeto Manhattan, e acho que ele também foi ganhador do prêmio Nobel. Mas ele disse, olha, se existisse vida no universo, e mesmo que eles não tivessem velocidade de dobra, então não poderiam viajar mais rápido que a velocidade da luz. Em 100 mil anos poderiam colonizar grande parte da galáxia, em 1 milhão de anos, certamente, e o universo tem bilhões de anos. Onde estão os alienígenas agora? O pessoal dos OVNIs nesse mundo diria que eles estão aqui, nós já vimos eles, vemos o tempo todo, pilotos da Marinha já viram. Mas se a gente adotar essa perspectiva, então seria estranho ter toda essa galáxia com, sei lá, 100 bilhões de estrelas, e você sabe quantas eram? 2 trilhões de galáxias ou algo assim, sem outra vida, a menos que tudo esteja sendo gerado pra gente, para parecer que vivemos nesse mundo infinito. Interessante. As estrelas e planetas estão sendo gerados só pra gente observar, como você disse antes. Sim, e pode haver alguns com alienígenas lá. E esse mundo também é renderizado para aquele grupo específico de jogadores. E onde todo o objetivo da simulação pode estar. Espere até nos encontrarmos abertamente. Enquanto no mundo dos OVNIs, existe essa ideia, né, de um contato oculto, como se o contato já tivesse acontecido, só que não foi admitido pelo governo. Conversei com pessoas desses programas ultra-secretos. Tem algo estranho ali, não é interessante. Eles estão escondendo alguma coisa agora, não sabemos o que eles estão escondendo. Se são extraterrestres, se são viajantes do tempo, é ultra secreto. Tecnologia criada pela Lockheed Martin na Skunk Works. Eu vou ficar com essa opção. Sim, acho que a maioria escolheria isso, mas conversei com pessoas da Lockheed que participaram desses programas. Eles dizem, estamos fazendo engenharia reversa de algo agora. Não sei de onde conseguiram ou o que estão analisando. Um pedaço de metal pode ter vindo de uma civilização terrestre de 1 milhão de anos atrás, já que todos os vestígios sumiram. Ainda há coisas que eles acham e querem entender como funcionam. Isso é sempre infinitamente fascinante, certo? Então, muita gente se pergunta, por que eu me importaria se estou sendo simulado? Isso não muda meu comportamento ou deveria mudar? Bem, acho que depende se estamos na versão personagens não jogáveis ou na versão jogo de interpretação de papéis. Isso realmente faz diferença. Acho que porque algumas pessoas pensam, bem, eu não quero estar em uma simulação, porque se eu for apenas um personagens não jogáveis, então eu realmente não importo. Mas isso não significa que as coisas não sejam reais para você enquanto estão acontecendo. Digo, ainda existe. O filósofo David Chalmers, da New York University, disse que o que ocorre no mundo virtual é real, enquanto você está nele. Se você aprende uma habilidade ou idioma online, será que realmente aprendeu só por ter sido virtual? Sim, você aprendeu na versão jogo de interpretação de papéis, você é um jogador no jogo. Como construímos videogames? Com missões e desafios de dificuldade crescente, permitindo que você escolha o próximo desafio. Algumas pessoas escolhem vidas com muito mais dificuldade, enquanto outras preferem caminhos bem mais fáceis. Quando começo a jogar, muitos dizem, se eu estivesse em uma simulação, escolheria ser bilionário e astro de cinema. E você sabe, ter tudo isso, como você estava dizendo, ter todas as garotas de biquíni no meu palácio Hugh Hefner. Quero dizer, eu com 12 anos era super ligado nisso. Eu com 12 anos. Eu com 25 anos poderia levar isso para Lehman. Exatamente. É como um cachorro correndo atrás de um carro. O que faz quando alcança? Exatamente. E então é possível, enquanto pensamos, enquanto seguimos pela vida, todos nós enfrentamos desafios reais e significativos. E se pensarmos em nós mesmos como jogadores em um videogame, então o que isso faz isso nos dá aquela capacidade de dizer, ok, mesmo que eu não consiga na primeira vez, vou continuar tentando. Isso talvez ajude a colocar situações difíceis em perspectiva. Isso não quer dizer que não haja sofrimento real no mundo, pois há. Se você pegar a versão personagens não jogáveis, pode dizer, bom, não importa se você já viu aquele filme Free Guy que saiu há alguns anos, era como um personagens não jogáveis.
Era com Ryan Reynolds, acho que um dos Ryans. Ryan Costley, Ryan Reynolds, acho que era o Ryan Reynolds, que era um personagens não jogáveis. Em um videogame, e era um videogame meio parecido com Grand Theft Auto. Então os jogadores tinham habilidades que os NPCs não tinham. Ele era só um cara que trabalhava em um banco ou algo assim e percebeu que esses caras tinham esses óculos. E quando ele colocou os óculos, começou a ver todas essas informações extras no mundo ao seu redor. E então começou a perceber que eram personagens não jogáveis. Algumas pessoas no jogo eram avatares de pessoas reais, mas elas abusavam dos outros quando entravam. Sim, por que não? Alguns dizem, não podemos estar em uma simulação, pois criadores não fariam um mundo com tanto sofrimento. É como, bem, o que fazemos quando criamos videogames, certo? Sim, nós criamos NPCs. Eles criam Grand Theft Auto, que é pior que a vida real, não é? Que é pior. Sim, eles realmente aumentam o sofrimento. Ou que você quer simular o que vai acontecer em uma explosão nuclear se houver uma terceira guerra mundial. Você faria as pessoas sofrerem só para ver o resultado. Isso está em um nível civilizacional. Sempre me perguntam, qual é o propósito do jogo? E eu digo, bem, deixa eu te fazer duas perguntas. Por que jogamos videogames? E por que fazemos simulações? Agora, a segunda pergunta é meio que aquele cenário de guerra nuclear. Nós fazemos simulações para ver o que aconteceria. Qual é o resultado mais provável? Qual é o pior resultado? Qual é o resultado mais favorável? E então você ajusta as variáveis e executa as simulações de novo e de novo. O motivo pelo qual jogamos videogames é talvez para ter experiências que não podemos ter fora do mundo físico. É possível que estejamos escolhendo viver como personagens de um videogame. Tipo, quando atores ganham Oscars, é quando eles interpretam papéis que são, tipo, extremamente difíceis, certo? Sim, Tom Hanks. E foi na Filadélfia, o filme. Sim. Foi quando ele ganhou o primeiro Oscar, por interpretar uma vida muito desafiadora. Acho que era síndrome da imunodeficiência adquirida. Sim, acho que era um homem gay com síndrome da imunodeficiência adquirida em um filme dos anos 80. Então era tipo o final dos anos 80, né? Foi muito polêmico, mas apontando as dificuldades que eles enfrentaram, ou o coração valente com Mel Gibson, isso é o que torna a história interessante. Esses são os papéis principais, especialmente quando enfrentamos dificuldades sob a ótica da beleza. Este desafio foi escolhido para mim ou por mim, mas preciso superá-lo. Talvez seja um desafio mais difícil que o daquele cara. Escrevi este livro durante um período desafiador da minha vida, quando precisei fazer uma cirurgia no coração. Em 2018, eu estava no auge da minha carreira de empreendedor. E foi durante esse período que tive algumas intuições enquanto me recuperava. Quer dizer, eu não tive uma experiência de quase morte tradicional, mas tive algumas intuições de que eu tinha um plano e uma história para a minha vida, que era ser um empreendedor, ganhar muito dinheiro e depois me tornar escritor. Mas em vez de fazer isso, eu continuei. E se você tivesse me perguntado no ensino médio, eu teria dito, sim, sabe, vou ser um empreendedor e depois vou ser escritor. Era como se fosse isso, saber que isso fazia parte da história. Acho que sempre somos atraídos pelas mesmas coisas e eu já tinha escrito um pouco sobre isso. Mas eu ainda estava fazendo coisas empreendedoras, ainda estava investindo, ainda estava meio preocupado com capital de risco e ganhar dinheiro. E então, depois disso, o que aconteceu foi que eu literalmente não consegui fazer nada no mundo dos negócios por 9 meses. Toda vez que tentava voltar, pensava, vou sair e ajudar a fundar outra empresa de videogames. Assim que eu me recuperava, acabava voltando para o hospital e isso acontecia de novo e de novo. Mas quando eu tinha energia suficiente para sair e escrever por algumas horas, eu pegava um Uber até o Starbucks. E isso me dava energia do hospital, não para o hospital quando eu estava me recuperando, não era para o hospital. Eles não me deixavam ir. Eles não deixavam você fazer isso. Não. Eu estava na unidade de terapia intensiva e foi quando cheguei em casa. E estou falando de meses em que eu ainda estava me recuperando. Sabe, a medicina moderna é ótima para coisas muito específicas, mas nem sempre é boa em prever os efeitos colaterais. Por isso, a recuperação levou bem mais tempo do que disseram. Mas durante esse tempo, percebi que estava sendo direcionado e motivado a fazer essa outra parte da minha história. Escrevi 2 livros em 9 meses enquanto me recuperava. Um é um livro acadêmico sobre startups para a Columbia Business School. O outro foi a primeira edição e a segunda acabou de sair. Mas ao encarar isso como um tipo diferente de desafio, era quase como se o nível de dificuldade tivesse aumentado. Isso me levou a um caminho diferente. Escolha a sua própria aventura. Talvez não. Se eu tivesse que escolher conscientemente, eu não escolheria esse caminho. Provavelmente não, mas podemos nos ver assim. E no final, há o que chamo de revisão da vida. Como cético, você pode não acreditar nessa ideia, mas é interessante. Usando uma metáfora de realidade virtual, isso realmente se torna compreensível e pode nos ajudar em como passamos pelo jogo. Então, eu não acho que estamos em Grand Theft Auto.
Alguns acham que esse é o jogo, mas você pode avaliá-lo considerando como é julgado depois e relatos de experiências de quase morte. Quero dizer, elas relatam muitas coisas em comum ao longo de, sabe, muitas décadas agora, milhares e milhares de relatos. Flutuam acima do corpo, vem uma luz e um ser de luz. Mas uma das coisas que elas relatam realmente chamou minha atenção, e isso é chamado de revisão de vida. Daniel Brinkley foi atingido por um raio nos anos 70 e teve uma experiência de quase morte. Ele escreveu Salvo pela Luz, era interessante, mas serviu nas Forças Armadas e atirava nas pessoas. E ele disse: "Eu tive uma revisão da vida, que era como uma reprodução holográfica e panorâmica de tudo na minha vida, mas do ponto de vista das outras pessoas. Ele costumava bater em outras crianças e na escola sentiu como era apanhar dele mesmo. Ele pensou, né, então era isso que sentia. Não devia ter feito aquilo. Ele precisou sentir como era ser baleado por si mesmo e ver o impacto disso na família das pessoas em quem atirou. E digamos no Vietnã ou em algum lugar assim, quando ele estava no exército, isso deu a ele uma perspectiva diferente sobre como tratar as pessoas. Então olhei e disse: isso é algo que fazemos em videogames. Podemos jogar tudo de novo ou rejogar de qualquer coordenada x, y e z. Existe um jogo chamado Counter-Strike Global Offensive, que é de tiro em primeira pessoa. A história ela acontece no deserto, né, em algum lugar do Iraque, enquanto eu estava envolvido com uma startup aqui. Na verdade, perto de Cupertino, você colocaria um capacete de realidade virtual e reviveria a sessão de Counter-Strike Global Offensive já jogada. Mas você poderia ver de qualquer coordenada x ou z, então você poderia andar por aí, poderia literalmente ver como era atirar em si mesmo. Pensei, isso é interessante, é basicamente o que essas pessoas descrevem. Então, se estamos em uma realidade virtual, não há razão para que você não possa mover o que chamamos de câmera virtual para qualquer coordenada x = z e qualquer coordenada x = zt, e você pode reproduzir isso. Hoje em dia, as crianças assistem replays de videogame no YouTube o tempo todo. Meu sobrinho, por exemplo, fazia isso com só 3 anos. Ele pedia ao meu pai: "Pai, quero ver Star Wars." E ele respondia: "Ah, você quer ver o filme Star Wars?" Ele dizia: "Não, quero ver o homem e a mulher jogando Star Wars." Se encararmos isso como um jogo multiplayer, talvez passemos a tratar as pessoas de outra forma. Se soubermos disso, vamos revisar o que aconteceu depois. Esse é um princípio de muitas grandes religiões, né, certo? Acho que no Islã você recebe uma revisão do livro das obras. Sim, é chamado de rolo das obras. Fui convidado para falar em uma conferência islâmica no Reino Unido com esses estudiosos do Cairo. Eles são estudiosos islâmicos. Eu fiquei tipo, tem certeza que quer que eu fale? Escrevo sobre realidade virtual, negócios e videogames. E tinha um ayatollah lá que basicamente é como um cardeal. Não era daquele cara, tá? Nem o do Irã, não parecia ser do Irã. Mas não era como aquele cara, tipo o Ayatollah Khomeini ou o líder supremo Khomeini. Era como que pensa em um entre vários bispos, certo? Claro. E então lá estava eu contando para eles. Bem, o Alcorão descreve uma coisa chamada o rolo das obras. Diz que você tem esses anjos que ficam lá e anotam todas as suas boas ações e suas más ações. Chega até a dar nomes para eles. Então diz, no fim seu livro será aberto, leia. Você mesmo é suficiente como julgador ao ler o seu próprio livro. E eu disse, ok, essas são metáforas tecnológicas. Nós não pensamos em livros como tecnologia, mas não acho que era isso que eles queriam dizer. Por isso, muitos no mundo tecnocientífico não levam a religião a sério. Eles não queriam dizer que anjos estavam lá escrevendo com calças de penas. Mas talvez o quê? Eles querem dizer que tudo está registrado e vamos reviver isso. E a única maneira que eles podiam descrever isso para as pessoas de 2000 anos atrás era: é um livro, é um dispositivo de registro. Então, anjos, na verdade, são inteligência artificial. Esses anjos não são anjos, eles são apenas processos que estão rodando, que estão registrando tudo. E então isso é reproduzido não como um livro, mas como um ponto de vista panorâmico, holográfico. E acontece que eles têm essa mesma ideia na Bíblia, sabe, no Apocalipse. Acho que fala do livro da vida, que registra quem vai para o céu ou para o inferno. Eles dizem, seus livros serão abertos e cada um será julgado por suas ações. Bem, de novo, eu não acho que, se levarmos isso a sério por um momento, se simplesmente dissermos, suponha que eles estejam dizendo alguma verdade, nós não fazemos ideia de que verdade é essa. Provavelmente não seria um livro físico com bilhões de pessoas. Isso ocorre também nas tradições hindus. Eu aprendi isso recentemente, nem sei se isso entrou nessa edição do livro. Tem um cara chamado Chitragupta e eles dizem, bom, quem é Chitragupta? Ele é um deus menor. Bom, acontece que ele é chamado de guardião dos registros e ele se senta ao lado de Yama, o deus da morte. Por quê? Para que Yama não cometa um erro em relação a onde ele te manda e esse cara anota tudo o que você faz.
Isso é apenas uma metáfora contábil usada como tentativa. O que esses caras poderiam realmente ser em um mundo simulado são apenas processos. Todos os deuses e anjos menores. Agora não estou tentando. Não quero discutir religião, nem dizer que os anjos da arte não são indivíduos. Minha preocupação é com minha caixa de entrada, mas acho as pessoas religiosas bem abertas a isso. Porque acontece que, sabe, eles têm tentado usar metáforas para tentar descrever algo que está fora deste mundo. Como você descreve algo fora deste mundo? Você não pode. Você tem que usar metáforas, sabe? Você já assistiu Battlestar Galactica? Eu não assisti. Era uma série de ficção científica dos tempos pós-Iraque. É dessa versão que falo. Eles tinham robôs de inteligência artificial que, curiosamente, viraram fanáticos religiosos. Não sei porquê, diferente do resto das pessoas. Mas um dos caras tem uma fala e ele diz: qual é o artigo de fé mais básico? Ele perguntava para Starbuck, interpretada por quem? Estou esquecendo o nome dela, da atriz, mas ela diz, ou melhor, ele diz que isso não é tudo o que existe. Isso também vale para a hipótese da simulação. Com a hipótese da simulação, temos uma metáfora tecnocientífica para descrever como isso pode ocorrer. Por exemplo, o Gênesis soa absurdo se interpretado literalmente. Deus falou e houve luz. E então ele disse: cria a água, ele disse. Cria a terra, agora cria as florestas, as árvores e os frutos. Agora cria os animais, agora cria as pessoas. Em 6 dias, de novo. De um ponto de vista moderno, você pensa, ok, ou a gente descarta isso, ou diz que é algum tipo de metáfora para alguma coisa. Agora podemos fazer isso, né? No holodeck de Jornada nas Estrelas, eles programavam basicamente falando com ele, cria uma rua em Paris. E agora, com inteligência artificial e comandos, a gente pode criar mundos virtuais inteiros só dizendo, ok, agora cria água. Teve uma demonstração do Mark Zuckerberg alguns anos atrás. Isso foi até antes do ChatGPT ser lançado com um produto chamado BuilderBot. Ele disse, BuilderBot, cria um oceano, e o sistema fez isso, e ele estava lá com seu avatar. Depois pediu para colocar uma ilha. Ok, agora coloque algumas árvores, agora adicione algumas nuvens, agora faça isso direito. A inteligência artificial poderia gerar um mundo inteiro para nós. Então pode ser que todas as principais religiões do mundo, nas tradições orientais, quase não é preciso usar metáforas. Quero dizer, na reencarnação, eles dizem, você assume esse personagem, interpreta o personagem, morre, volta, entra de novo, interpreta outro personagem. Quero dizer, é basicamente como um videogame, sabe, para eles. Por isso falo místicos orientais, mas também ocidentais, como está na legenda. No Islã, existe essa ideia de esquecimento. Existem como que 70 mil véus quando você encarna e esquece deles. E nas tradições gregas existe o rio do esquecimento, né? Você tem que atravessá-lo quando encarna. E eu participei de um podcast recentemente e a mulher que estava apresentando era a favor da teoria do Big Bang. Ela é judia e ela me disse, nós temos a mesma coisa, temos esse anjo. É um Mayim Bialik. Sim, era Mayim Bialik. Isso mesmo, quando ela fala, ela diz, nós temos esse anjo. Quem, você sabe, Leila, eu acho que coloca a mão aqui no seu lábio superior. Por isso temos uma fenda. Ela faz isso porque você sabe tudo, mas esquece quando ela aperta. Isso é uma metáfora. Acho que não era isso que queriam dizer. Não tem um anjo de verdade sentado ali. Acho que muitos aspectos das tradições religiosas podem ser reinterpretados sob a ótica da simulação. E isso pelo menos nos dá uma maneira, né? Uma nova forma de pensar sobre isso. Talvez a gente não deva simplesmente descartar essas ideias, porque, você sabe, aqui estamos nós no Vale do Silício. Pessoas costumam ser religiosas ou materialistas ateias, mas talvez haja algo entre esses extremos. Talvez eu saiba que estamos ficando sem tempo, mas eu quero deixar isso aqui. Se eventualmente chegarmos ao ponto em que... Bem, quão longe estamos? Você acha que estamos há quantos anos de criar simulações realistas o suficiente para que não consigamos distinguir a diferença? Bem, sabe, quando pensei sobre isso originalmente, tipo, quando comecei a escrever em 2019, achei que estávamos talvez, sabe, há uns 50 anos disso. Estamos só começando com realidade virtual e aumentada. Mas a inteligência artificial ainda estava no futuro, restrita aos laboratórios, sem ter saído de lá. Mas agora a inteligência artificial está avançando tão rápido que acho que vamos chegar a esse ponto muito mais rapidamente. E certamente dentro dos próximos 50 anos, 100 anos no máximo, mas acho que já estamos quase 70% do caminho.
Em relação a todas as etapas que eu apresento, e você não precisa de todas essas etapas, mas eu as apresento, para que você possa construir a Matrix completamente, incluindo interface cérebro-computador, onde você pode entrar e estaria totalmente imerso nela, a ponto de esquecer completamente. E é isso, estamos começando essa, mas ainda não dominamos, então é divertida. A inteligência artificial avançou muito rápido. Na verdade, comecei a pensar nisso já no 9º de 10 estágios. Essa avançou mais rápido que o 7º e o 8º. São todos sobre não só ler pensamentos, mas implantar memórias, como em filmes de ficção científica. Então, essas coisas vão levar um tempo, mas por isso eu não acho que seja para o ano que vem, sabe? Mas eu realmente acho que dentro de algumas décadas, certamente dentro de 100 anos, nós chegaremos lá. Mas acredito que talvez até dentro de 50 anos... Uau! Então a gente não precisa de um avanço tecnológico de 1 milhão de anos para construir algo assim. São 100 anos, 50 anos, com certeza vamos chegar lá. Incrível. Então tá, se a gente chegar lá e construir uma simulação, isso não aumenta dramaticamente as chances? Primeiro, de que estamos em uma simulação, mas segundo, de que estamos em uma simulação que está dentro de outra simulação que criou uma simulação. Possivelmente sim. Então, primeiro, se for o caso, ao apresentar o argumento da simulação, Bostrom sugeriu 3 possibilidades. Vamos simplificar. Ou não há simulações ou há bilhões delas, certo? Se chegar a esse ponto, fará muitas simulações. Se não, tudo bem, nenhuma será criada. Mas basicamente, então, você pode pensar que as chances são 50, existem 2 opções. Mas se mostrarmos que é possível chegar lá nós mesmos, então é muito provável. Em um mundo físico 1 milhão de anos mais antigo que o nosso, alguém já esteve lá. Então isso aumenta dramaticamente as chances para, 99. Eu acho que estamos dentro de algum tipo de simulação, pelo menos 50 eu coloco, sabe? Em cerca de 70 agora, porque nós já estamos em cerca de 70% do caminho para chegar nesse ponto também. Estou basicamente reduzindo a probabilidade. Uma vez que isso chegar a 100, que a gente pode chegar lá, então fica bem perto de 100, a chance de que a gente já esteja dentro. Uma simulação pode ser do futuro, como você mencionou, e talvez haja várias linhas do tempo. Quero dizer, talvez isso esteja sendo rodado para ver se a gente se destrói, e aí eles vão voltar e rodar tudo de novo. Essas pessoas teriam déjà vu e diriam, já não fizemos esse podcast? Dan, já falamos sobre isso. Só lembro que o apresentador era bem mais bonito da última vez. Rizwan Virk, obrigado. Muito obrigado por me receber. Isso foi muito divertido.